Olá pessoal, tudo bem? Voltei aqui para a gente dar continuidade do nosso assunto emancipação da alma, um assunto que eu fiquei de continuar, né? Mas devido aos meus trabalhos, meus estudos aqui, eu não pude continuar fazendo, né? Então, nós ficamos na questão 402, que fala sobre a emancipação da alma. A questão 402 é assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? A resposta é a seguinte: pelos sonhos sabeis que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdade do que no estado de vigília. Significa que quando você dorme, que seu corpo fica descansando, o seu espírito sai e ele vai para alguns lugares ao qual ele deseja. Por exemplo, pessoas que gostam de estudar, desenvolver conhecimentos, vai em locais onde elas podem encontrar esse tipo de assunto de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, estudar, desenvolver o autoconhecimento, ou até mesmo desenvolver alguns projetos, trabalhos diferentes. E de repente, ao acordar, começam a despertar determinadas ideias de coisas que elas devem fazer. Pessoas que estudam medicina vão atrás de desenvolver os estudos da medicina, novidades que possa vir ajudar aqui. Pessoas que estão ligadas às ciências, à economia, à humanidade, vai atrás daquele tipo de assunto. Mas também como há pessoas que ao sair do corpo, ao invés de buscar desenvolvimento, autoconhecimento e estudo, vai diretamente para os prazeres da vida aos quais elas gostam. Por exemplo, gosta de beber, vai atrás disso, gosta de fumar, vai atrás disso, tudo, tá? Vai de acordo com os gostos e a afinidade. Então, ela tem a liberdade, só que assim, livre-arbítrio, né, e livre escolha. Cada um busca aquilo que melhor lhe compraz. Só que no dia seguinte, ao acordar, cada um vai apresentar um resultado das situações encontradas lá no plano espiritual. Isso aqui, ó, por exemplo, vale muito falar. Pessoas que buscam muito pelos prazeres da vida, por exemplo, ligadas aos vícios, né? As bebidas, os cigarros, as comidas, essas coisas todas, costumam geralmente acordar bem cansadas, né? Porque elas, quando saem em busca dessas situações lá do outro lado, elas acabam entrando em um meio de grupo de pessoas desencarnadas que estão muito necessitadas de energias. Então, essas pessoas lá acabam sendo sugadas energeticamente, volta cansada, desgastada no outro dia, às vezes desequilibrada, sonolenta, sem saber o que aconteceu. Mas é justamente porque andou em lugares aos quais não devia. Por isso diz que a gente deve se preparar bem antes de dormir, fazendo oração e mentalizando coisas positivas para a gente poder ir em lugares que são bons. Então, essa liberdade é nossa escolha, tá? Nós somos livres ao sair do corpo. Só que assim, buscamos de acordo com as nossas frequências, né? Com os nossos gostos, com as nossas afinidades. Por exemplo, tem lembranças do passado? Isso é uma coisa que acontece muito comigo, não só comigo, mas eu acredito que muita gente ao dormir tem muitos sonhos que são lembranças de vidas passadas. Eu, por exemplo, consigo não, me pego muitas vezes, né, ao acordar com essas lembranças de vidas passadas. Sei que sou eu, me vejo diferente, vejo todas as situações e muitas dessas situações às vezes são questões emocionais muito profundas que a gente está trabalhando lá do outro lado com estas lembranças de vidas passadas. Previsões do futuro, isso também acontece. Eu também sou uma pessoa que passa por essa situação. Muitas vezes eu tenho esses sonhos que vêm sendo a previsão do futuro. Mas às vezes são questões também ligadas às pessoas, né? Pessoas do meu convívio, às vezes pessoas que eu trabalho,
ou até mesmo questões às vezes ligadas ao mundo, né? A gente costuma ter. E não só eu, como muitas pessoas têm, e às vezes as pessoas não entendem e outras até entendem, mas não falam porque às vezes têm vergonha de falar. Aí, nesse estado, adquire mais poder, né? Pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo ou seja de outro. Isso é verdade, né? Eu mesmo posso falar de mim, tá? Cada um fala de si mesmo. Eu, por exemplo, costumo entrar em contato através do sono com mentores espirituais. E muitas vezes nas minhas vivências de vidas passadas, quando é lembrança, eu sei que eu não estou sozinha, que eu estou sendo guiada, orientada ali por alguém. Recados durante o sono, através da mediunidade, né? Eu também tenho. Assim, seres de outros planetas diferente, é bem raro eu ter. Isso só aconteceu 2 vezes, tá? E neste momento eu não posso falar muito porque foi muito pouca a questão, então não posso dizer com certeza sobre isso. Então veja bem, olha só, pode entrar em comunicação com seres, né, de outros planetas e frequentemente dizer: tive um sonho bizarro, horrível. Isso acontece e muito. É o que eu digo, porque eu também tenho. Eita, que cada sonho que a gente só falta arrancar os cabelos quando a gente acorda lembrando, né? Um sonho horrível. E é muito ruim, né? Quando a gente tem esses sonhos. Até porque muito desses sonhos bizarros que a gente tem é as nossas andanças aí no plano espiritual mais inferior, né? Então você começa a ver cenas, quadros e até mesmo ter perseguições nesses estados. E isso quando não, né? Seja questões de lembranças de vidas passadas, que às vezes faz parte da nossa própria vida, porque nós não fomos santos, né? Não somos. Mas tudo bem, é normal, né? Errar, todo mundo erra, todo mundo está vivendo experiências e ninguém aqui é perfeito. Ninguém pode falar o que é certo, o que é errado, mas quando a gente vai desenvolvendo um grau de maturidade, de autoconhecimento, a gente vai começando a entender que determinadas coisas a gente não pode mais, né, ficar fazendo. Então a gente tem que mudar, porque nós estamos para evoluir e o correto é procurar fazer as coisas se tornar cada vez mais leve possível, né, para que a gente viva uma vida sociável, harmoniosa e equilibrada e feliz junto com todas as pessoas, né? Agora vamos ver aqui o que podemos falar mais um pouco sobre isso. Sobre o sonho bizarro, isso aí é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Eu acho que dificilmente não tenha quem não tenha esse tipo de sonho, apesar de que tem pessoas que não lembram dos sonhos que tem, né? Essas lembranças de outros lugares, de coisas que vive, né? Que a gente vive vendo às vezes em outros lugares, né? Ou que verás numa outra existência, uma outra ocasião. Muitas vezes são lembranças mesmo de vidas passadas, nossa, de situações que nós já vivemos, que são pavorosas, né? Só que com ali no plano espiritual, nós estamos junto aos nossos mentores, eles nos colocam muitas vezes a rever fatos que são questões que estão ligadas a essa vida a qual nós estamos hoje, para que a gente possa trabalhar de forma a não se perder e a conseguir vencer aqui a nossa prova. Um livro muito interessante para que vocês leiam, se vocês tiverem interesse, por exemplo, Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida. Eu demorei para ler esse livro, mas assim, em certas partes ele é bem pesado, mas é um livro que vale muito a pena. Eu, ao finalizar esse livro, por exemplo, eu tive um entendimento profundo sobre a minha própria vida com relação à minha família, ao meu pai, principalmente.
E isso me trouxe um alívio, uma paz tão grande, é como se naquele momento, ao finalizar a leitura desse livro, eu tivesse resolvido uma questão muito profunda. Então eu passei por um processo de cura durante uns 3 dias depois da leitura desse livro, então valeu muito a pena para mim. E quando a gente faz a leitura de determinadas obras, romances mediúnicos, sim, muitas vezes a gente vê as nossas próprias situações, nossas próprias histórias, e a gente consegue trabalhar se a gente colocar ali um objetivo de autocura, né? O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar sua cadeia para investigar o passado ou o futuro. Muitas vezes é o nosso passado mesmo que nós vamos investigar. Por quê? Porque é para corrigir aqui nesta vida, né? Muitas coisas que ficou mal resolvida lá atrás. Então nós fazemos isso sim, apesar de não nos lembrarmos de tudo, fazemos. Eu, graças a Deus, posso ficar feliz no sentido de que muitas coisas eu venho lembrando, né? E sim, tá me ajudando muito, me ajudou muito e continua. E eu fico muito feliz ao poder acessar essas lembranças, porque é a nossa cura. Ah, e também quando a gente acessa essas lembranças e a gente entende e a gente olha para a nossa vida aqui, a gente consegue perceber se a gente está fazendo direito a nossas tarefas ou se não, né? Então isso é muito importante e valioso. O futuro já é uma questão que é muito baseada no que nós estamos vivendo aqui agora, né? Então, meu futuro será construído de acordo com o que eu estou fazendo agora. Se eu estiver nesta vida aqui, conseguindo corrigir aquela história lá do passado a qual eu vim para trabalhar, com toda certeza o meu futuro será melhor. Mas não impede que a gente, através desse processo de sono, consiga fazer esta avaliação, porque ao olhar o futuro, dependendo da situação em que nós estamos vivendo aqui, nós vamos saber se nosso futuro lá vai ser positivo ou negativo. Então é bom porque assim a gente, ao acordar, a gente vai ter ali um despertar, um sentimento, uma ideia de que a gente precisa mudar alguma coisa para corrigir o nosso caminho. Aqui fala também assim, ó, pobres homens que conheceis tão pouco mais ordinário fenômeno da vida. Gente, nós precisamos estudar a espiritualidade, principalmente quando se trata da vida após a partida do espírito, que será a morte do corpo físico. Porque a nossa vida mesmo é lá do outro lado. Aqui é temporário, é uma escola que a gente está aqui esquecendo tudo aquilo que a gente organizou lá, para que a gente possa aqui ir trabalhando. Só que de tempos em tempo, essas memórias elas são liberadas na nossa mente, para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade e observar aonde que nós estamos errando. Então, nós não estamos aqui jogados e também, de certa forma, esquecidos ou com a memória totalmente apagada, de forma a não ter esse despertar. Em livros mediúnicos, tem muitos fatos que mostram que a espiritualidade, inclusive aquele livro, por exemplo, Jardim dos Girassóis, tá? Mesmo a Memória de um Suicida, tem vários outros que agora eu não me lembro o nome. A espiritualidade retira do corpo as pessoas e leva lá do outro lado para conversar e orientar sobre esses fatos da vida a qual ela veio aqui trabalhar, para ajudar ela a caminhar de forma correta e positiva, para ela não se prejudicar mais. Então, nós precisamos estudar a nossa vida espiritual, porque é através desse autoconhecimento que nós conseguimos fazer aqui
a nossa vida progredir de forma positiva e não continuar gerando problemas nesta vida que virá ocorrer na próxima, né? Então, ao invés de levar lá para a vida futura aquele problema, a gente já resolve nesta. E a nossa colheita do futuro será uma colheita feliz. Acreditar e ser muito sábios, né? As coisas mais vulgares vos embaraçam. Há esta pergunta em todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos? Olha, as crianças fazem essa pergunta. O que são sonhos? Eu fazia muito isso à minha mãe. Ficai sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo, né? Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado que estará de maneira permanente após a morte. Quando você deixa seu corpo aqui, que a vida se esvai, você permanece do outro lado, vivendo a vida normalmente do lado de lá, de acordo com o seu estado de consciência ao qual você é levado aqui. Por isso que é importante desenvolvermos o nosso autoconhecimento e estudar espiritualidade para saber o que nos acontece após a morte. Porque ao fazer esses estudos, educamos-nos para que ao partir desta vida, nossa estadia lá do outro lado seja cada vez melhor. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Que eu tenha sido bem clara aqui nesse assunto, mas poderemos voltar mais à frente a falar nele novamente, se for necessário. Agradeço a todos pela paciência, um beijo a todas e um abraço bem carinhoso a todos vocês.